Declaramos que és Rei. Tu estás no meio de nós. Te exaltamos com louvor. Segue assim, tá bonito. A ti fazemos todo dia louvor. Cuidado aí que tá meio solto, tá? Não tá muito firme, A mas ti fazemos segura ele. Fica com ele segurando aqui só louvores. pra você deixar A ele ti assim. fazemos Eu tô bloqueando ele cair no campo. Aí tá bom, porque ele disse que vai se mover um pouco pra lá. Tá, se ele for movendo eu vou deixar ele. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Estamos prontos, velho? Estamos prontos. Deus querido, graças a Deus estamos aqui. Amém. Houve uma mudança no roteiro, que acabou sendo providencial para todos nós. Do contrário, o dia seria muito pesado, chegando do dia de ontem em Fátima, com todas as circunstâncias do dia, e indo direto para Corinto. De modo que o fato de termos vindo para cá vai dar uma amainada na programação e amanhã nós faremos o que faríamos hoje. Nós estamos na base da Acrópole. Acropolis é o ponto mais alto da cidade, sobre o qual está construído o Partenon. Vocês vão ter todas as informações históricas necessárias daqui a pouco. E nós estamos no caminho e base do Areópago, que vocês encontram a referência explícita a ele aqui em Atos, no capítulo 17, para quem desejar ler do verso 16 em diante. O Areópago era um lugar de importância enorme na cidade, porque era um lugar de pensamento, de reflexão, de exposição de ideias, de apresentação de conceitos e perspectivas filosóficas distintas, de modo que era um espaço democrático do pensamento, onde há muitos anos grupos se reuniam e oradores falavam. Um dos mais importantes e conhecidos de todos eles foi Péricles. E Péricles, que foi famoso pelas suas mensagens, pela eloquência do seu falar, pelo poder arrebatante do que dizia e da impressão que causava em toda a população de Atenas, foi um desses oradores que empolgaram e que marcaram a história do Areópago, mas não somente ele, praticamente todos os grandes pensadores de 350 anos antes de Cristo para diante usaram o Areópago para se expressar. O fato é que Paulo tinha vindo de Tessalônica, vindo da Macedônia, Tessalônica, Bereia, onde ele tinha tido experiências muito difíceis, como em Filipos, onde ele e Silas estiveram presos, vocês lembram? Por causa do que pregavam, de repente foram apanhados numa conspiração local, jogados na prisão. E é aquela história da noite inteira presos, depois de muito açoitados. Eles, no entanto, cantavam louvores ao Senhor, o que estabelece uma distinção fundamental entre ele e nós. Porque
Para nós, se o turismo ficar um pouquinho mais pesado, a gente chega às raias da angústia mais profunda e amargurada. Eles tinham acabado de apanhar loucamente, estavam completamente feridos e machucados, jogados num cárcere, e decidiram os dois começar a cantar louvores a noite toda. De repente sobreveio um terremoto que sacudiu as bases da prisão, e as cadeias, as correntes, os grilhões caíram deles. E eles ficaram livres para correr, para sair, estava tudo escuro, a tal ponto que o carcereiro que cuidava dele entrou em pânico, numa angústia extrema, e pegou uma espada para se suicidar, porque ele sabia que a consequência de ter deixado aqueles presos saírem e desaparecerem sem nenhuma explicação, atribuindo-se tudo apenas ao terremoto, não seria justificável diante das autoridades. Então ele apanha uma espada e vai se matar, fazer um araquiri grego, quando de repente Paulo grita: não te faças nenhum mal. E o homem ouve aquilo, e Paulo disse: nós estamos aqui, não corremos para lugar nenhum. E diz o texto que o carcereiro, pedindo uma luz, porque estava uma escuridão enorme, conseguiu entrar com a lâmpada e viu que Paulo e Silas estavam lá, e foi tratado com bondade e generosidade por Paulo e Silas. Vejam como uma atitude pode mudar todo um conceito. Como de carcereiro, ele passou a ser o indivíduo que precisava da ajuda dos encarcerados. É muito simples que papéis se invertam quando a atitude é sublime. Atitudes sublimes mudam situações e circunstâncias pesadas e impensáveis, de modo que os açoitados, esmagados, oprimidos e feridos foram os consoladores, os libertadores e os poupadores da vida do verdugo, ou seja, do próprio carcereiro, que, chocado pela recepção que tivera por parte de Paulo e Silas, e pela decisão deles de não fugirem e, portanto, não incriminarem a vida dele, ficou tão grato que os convidou naquela mesma hora da noite para irem à sua própria casa, onde ele lavou-lhe as feridas, ofereceu-lhes comida e foi batizado, ele e toda a sua casa, instantaneamente. Naquele dia, quem podia imaginar que aquela prisão provocaria tanta libertação? Acontece que Paulo decide vir para Atenas. Ele imaginou, depois de um périplo perigoso e opressivo, que foi aquele que ele teve na região de Tessalônica e adjacências, ele vindo para Atenas teria um pouco mais de sossego, como de fato ele não foi oprimido e nem perseguido aqui em Atenas, porque Atenas era uma cidade não só a mais cosmopolita de todas elas, mas os moradores de Atenas eram os mais abertos e arejados para qualquer tipo de discussão, de proposição, de troca de ideias. E os que ficaram incumbidos de trazer Paulo até aqui o trouxeram e voltaram. E ele ficou esperando a vinda de Silas até o encontro dele, vindo de onde ele os deixara, na região de Tessalônica e adjacências, e enquanto isso ele andava solitário pela cidade. Não havia nenhuma comunidade de fé aqui. E ele andou por toda essa região, e o texto de Atos 17 especificamente fala dessa caminhada de Paulo entre a ágora, o mercado, o panteão, os deuses e a região aqui em volta.
andando para lá e para cá, ele ficou chocado com a quantidade de deuses e de cultos, e de altares, e de oferendas, e de orações que ele via sendo feitas, ou de contemplações que eram sendo feitas a todos aqueles deuses. E o coração, diz aqui o texto, o coração dele começou a se revoltar frente e face à idolatria dominante na cidade. É interessante que a palavra dominante, que aparece aqui, no texto original, significa, de fato, esmagadora. Do ponto de vista de Paulo, era uma espécie de esmagamento espiritual, o que ele estava vendo acontecer. E no coração dele surgiu uma revolta. E a palavra revolta, no texto original do Novo Testamento grego, dá conta de que era uma coisa que descrevia uma espécie de epilepsia espiritual. Ele estava em convulsão, foi um estado convulsivo. Entrou em convulsão e aí eu vou precisar da atenção absoluta de todos vocês, porque, sinceramente, irmão, todos absolutamente olhando para mim, por favor, e sem conversa paralela. Ele ficou revoltado, tomado por uma espécie de epilepsia espiritual, aquela angústia enorme. Ele entrou num estado meio compulsivo. E essa compulsividade angustiosa, face ao esmagamento, a leitura que ele fez de esmagamento espiritual na cidade, foi o que o levou a começar a falar. Ele não aguentou. E ele estava vindo de um grande sofrimento, ele devia estar todo marcado, ferido, lanhado, machucado. E aí chega aqui, diz: eu estou procurando quietude, até Silas e Timóteo chegarem, eu não quero ir a lugar nenhum, não vou nem à sinagoga, não vou a canto algum, vou ficar quieto. Aconteceu que enquanto ele andava por aqui, o coração dele não suportou ver o que via e ele passou a falar. Ele chegou e começou na ágora, no mercado, a falar, a pregar sobre um único Deus vivo, verdadeiro, e falou com tanta intensidade, com tanta veemência, que alguns que estavam ali viram que se tratava não de um palrador enfatuado, mas de um indivíduo que dizia coisa com coisa, embora para eles fosse completamente de tudo quanto eles tinham ouvido. Eles pensavam tratar-se de um outro filósofo, de um filósofo judeu, anunciando um outro pensamento, ou coisa que o valesse. E então o apanharam e o trouxeram, o convidaram. Era um convite honroso. Vir falar no Areópago, era uma espécie de Capitólio do pensamento. Era um lugar de grandiosidade, só pensadores interessantes. E aqui pode falar à vontade, que nós estamos prontos para ouvir você. E Paulo começou a exposição que está narrada aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, que diz que depois de ter dissertado de algum modo nas sinagogas e encontrou também alguns gentios que não eram discípulos de Jesus, mas eram pessoas piedosas, segundo a compreensão da fé judaica, ele também falou na praça, todos os dias, na ágora, entre os que estavam ali. Então alguns dos filósofos epicureus e estoicos começaram a contender com ele, havendo quem perguntasse: o que quer dizer esse tagarela que não para de falar nessa praça para lá e para cá já há vários dias? E outros disseram: parece um pregador, porque ele pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, levaram-no aqui, ao Areópago, dizendo:
podemos saber que nova doutrina é essa que tu ensinas? E os que o chamaram foram especialmente pessoas doutas no epicurismo e do estoicismo, diretamente com Paulo. Os epicureus eram materialistas da linha atômica, ou seja, para eles tudo que existia no universo podia ser reduzido ao conceito de átomo. E tudo mais que foi construído a partir do conceito de átomo, sobre o qual nós já vimos em Éfeso, quando eu falei de Tales de Mileto e das escolas que dele procederam. Essas escolas que começaram e que foram chamadas de pré-socráticas, lá em Mileto, tinham desenvolvido pensamentos extraordinários sobre a natureza física do universo. E Epicuro foi um dos que pegaram o conceito de um universo destituído de divindades, de espiritualidades ou de qualquer existência invisível e imponderável, e reduzido tudo exclusivamente ao que se pudesse pegar e apalpar. Portanto, a existência era pura matéria. E de tal modo, a consequência do fato de a existência ser pura matéria era simples. Não havia consequências de imaterialidade para a existência humana. Portanto, tudo que se fizesse, se fazia apenas com o corpo. E não havia nada a se pensar que transcendesse o próprio corpo. Eles tinham uma ética, é claro. A ética não era uma entrega àquilo que a gente chama de hedonismo, coloquialmente, porque a palavra hedonismo na nossa mente, na nossa boca, significa uma entrega ao prazer. E, na maioria das vezes, ao prazer desvairado. Conquanto eles fossem de linha hedônica, os epicureus, mas eles tinham uma ética para essas práticas. Tudo tinha que ser feito com um determinado equilíbrio. Nada podia ser completamente exagerado, porque o exagero produzia desconforto. E a grande ideia de Epicuro era aproveitar a vida nos limites daquilo que não fosse excessivo, para que se tivesse bem-estar, porque qualquer excesso produziria desequilíbrio, produziria mal-estar, portanto geraria infelicidade. Esse é o pensamento. As divindades não existiam de nenhuma natureza, o bem-estar e o mal-estar decorriam de como você lidava com o seu próprio corpo. E a alegria de existir estava no equilíbrio entre os prazeres possíveis, ou seja, os bons prazeres, sem grandes excessos, para que você não caísse em extremismos autodestrutivos. Em síntese, era isso que ensinavam os epicureus. Mas também os estoicos trouxeram. Os estoicos, aparentemente, eram diametralmente opostos aos epicureus e foram os seus grandes adversários filosóficos. Porque os estoicos eram de uma linha extremamente guardada, preservada, e eles faziam questão de ensinar aquilo que seria quase uma espécie de budismo grego. Ou seja, não se entregue em demasia a nenhuma paixão, a nenhuma emoção, a nenhum sentimento, a nenhuma pessoalidade excessiva, porque a dor vem do desejar, a dor vem do buscar, a dor vem do muito querer. De modo que, se você se controlar, você reduzirá a dor. Se os epicureus diziam, não exagere nos prazeres, os estoicos diziam, de preferência não sinta nenhum prazer,
de preferência não desenvolva nenhuma paixão, de preferência use apenas a lógica e a razão para o seu comportamento e para as suas decisões. São esses dois grupos que prioritariamente ouvem Paulo pregar na Ágora e o convidam para o Areópago. Paulo vem com eles ao Areópago e eles querem saber e perguntam: escuta, fala pra gente, que ideia é essa, que doutrina é essa que tu estás ensinando? E Paulo, então, chegando ao Areópago, lhes diz o seguinte: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois é esse que adorais sem conhecer, precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o cosmos e tudo que nele existe, sendo ele o Senhor do céu e da terra, não habita em santuários, em panteões, nem em templos feitos pelas mãos do homem, nem é servido por cultos, por oferendas, por libações e por ofertas diversas que vão de flores a sacrifícios de animais. Não é servido por liturgias, nem por sacerdócio, servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, como se tivesse fome, como se tivesse sede, como se precisasse beber o melhor vinho de vocês, como se precisasse comer a melhor parte das carnes dos vossos sacrifícios. Não, ele é aquele que criou todas as coisas, em quem todas as coisas existem, pois ele mesmo é e a tudo, dá vida, dá respiração e dá tudo mais. E de um só, fez toda a raça humana para habitar toda a face da terra, havendo fixado tempos previamente estabelecidos e os limites da habitação do homem, para buscarem a Deus, se porventura buscando e tateando, possam encontrar. Pois não está longe de nenhum de nós, ao contrário, está acessível ao coração e à intuição, pois nele nós vivemos, nele nós nos movemos, nele nós existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito. Ele citou o conceito da poesia de Epimênides, porque dele também somos geração. Essa é a introdução da mensagem dele. E vocês vejam que coisa extraordinária. Ele vai andando para todos os lados, vendo deuses de todos os tipos: Deus da guerra, Deus do sexo, deuses das estações diversas, deuses variados. Não faltavam deuses em volta, nem altares, mas ele observa um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. E ele diz: é daqui que eu vou partir, é daqui que eu vou falar. E diz: em tudo eu vos vejo extraordinário e excessivamente religiosos, porque até mesmo eu encontrei um altar ao Deus desconhecido. Pois é esse aí, que vocês adoram sem conhecer aquele que eu anuncio. Agora, ao dizer isso, ele não está só usando um ponto de referência, uma catapulta de marketing de eloquência, que foi extraordinariamente pegajosa, trouxe a atenção de todos para aquilo que ele estava dizendo, mas ele evocava uma memória de cerca de 500 anos antes. Aquele altar não tinha sido aleatoriamente construído. Atrás do altar, ao Deus desconhecido, havia uma história.
Uma história que quase nunca é mencionada quando eu vejo pessoas explicarem esse texto. Mas é uma história linda, porque o que se diz é que tinha havido uma praga intensa e insistente em Atenas. E que os sacerdotes de todos os deuses e de todos os cultos tinham feito suas oferendas, suas libações, suas preces, seus sacrifícios, pedindo a Deus ou aos deuses, a todos eles, ou a soma deles, que interviessem e fizessem cessar aquela praga devastadora. E a praga não parava. Vocês sabem que na antiguidade, tanto quanto, por exemplo, no Brasil de hoje e em vários lugares do mundo, onde a ignorância prevalece, o atraso é enorme, qualquer coisa, qualquer mal-estar é logo atribuído a algum espírito. Em razão disso que algumas igrejas no Brasil reúnem por ano mais de 2, 3 bilhões de reais, 5 bilhões de reais explorando dor de cabeça. Está com dor de cabeça? É algum Deus perverso te oprimindo. Você está o quê? Está com impotência? É alguma pombagira reversa. Você pegou alguém e agora a sua mulher fez uma mandinga e você broxou. Foi despedido? Foi algum capirota perverso, pilantra, safado, que tirou você do emprego? Enfim, vocês conhecem o panteão brasileiro, especialmente o panteão evangélico, que dos panteões do Brasil é o mais amplo e mais farto. Não tem nenhum grupo com um panteão maior do que o panteão evangélico brasileiro, no Brasil. Enfim, é a mesma história de hoje, era a história de então. E Paulo vem e diz: vocês estão aí buscando e pedindo intervenção. Eu estou olhando aqui um altar ao Deus desconhecido. E a mente dele se lembra da história. Vocês vejam como quem não tem história tem muito menos a dizer e tem muito pouco a concluir. Quanto mais você tem história e conhecimento e contexto, muito mais você tem a dizer e muito mais você tem a concluir, a entender, a discernir. E a história era essa que eu tinha começado a contar, da praga que graçara alguns séculos antes em Atenas, e todo o conjunto dos sacerdotes dedicados aos deuses variados tinham feito suas orações, intercessões e preces, e a praga não cessara, até que alguém teve uma ideia. Um homem disse: por que nós não fazemos uma oferta ao Deus que nós não conhecemos? Isso deve vir de algo, de uma dimensão espiritual que está para além de nós. Então ele fez o altar ao Deus desconhecido e trouxe a sua oferta, que não era para Apolo, nem para Vênus, não era para Diana, não era para Atenas, não era para nenhum dos principais deuses. Trouxe a sua oferta ao Deus sem nome. E a ofertou ao Deus sem nome e pediu misericórdia para a cidade de Atenas. Ó Deus sem nome, ó Deus por nós desconhecido, tem misericórdia de nós. E a história diz que a praga cessou e o altar ficou. Mas ninguém quer um Deus sem nome. As pessoas precisam dar nomenclaturas a Deus, fisicalidades a Deus. Deus precisa existir, que é o que essa camisa do Davi, com uma frase minha, diz que não é verdade. Deus não existe. Ele é, mas não existe. E eu existo. Você existe. O Partenon existe. O Areópago existe. O universo existe.
E tudo que existe está aberto para pesquisa e para perquisição científica. Mas Deus não. Se Deus é Deus, Ele está para além da ciência, está para além do estudo, está para além do achado laboratorial, está para além da dedução filosófica, está para além da compreensão teológica, está para além da mais avançada física. Tudo que a gente conheça não é Deus no sentido de que, se existe, não é Deus, apenas é em Deus, porque Deus não existe, Ele é. Então, quando eles ofereceram aquele culto ao Deus que é, e que para eles não existia, mas devia ser, e a praga cessou, eles estavam dando na história um tema que seria usado depois por Paulo, naquele dia, aqui no Areópago, para anunciar o Evangelho e a Boa Nova. E Paulo diz, pois é precisamente esse que vocês adoram sem conhecer, aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o cosmos, que fez o céu, a terra, o mar, tudo que neles há, que deu estações, que criou o fenômeno e o ciclo da vida, que, se não houver intervenção perversa dos humanos, é um ciclo extraordinariamente perfeito, é um relógio de misericórdias rodando nas suas estações. Ninguém precisa dar ordem às árvores para elas abrirem nos seus frutos. Uma semente carrega a sua natureza de uma maravilha extraordinária e alimenta a humanidade, toda a vida na terra. Olha o fluir das águas, olha que distância de todas as coisas em relação ao Sol. A gente sabe, se a Terra estivesse um pouquinho mais só próxima do Sol, mas olha, um pouquinho. A gente viu ontem em Éfeso, a gente viu em Laodiceia, a gente viu em Hierápolis, que a Terra não andou nada na direção do Sol, mas só mesmo o abafa do efeito estufa já aumentou o calor insuportavelmente, a vida seria impossível. Se ela estivesse um pouquinho mais distante, seria impossível pelas razões opostas, congelaria. Tudo está numa sincronia perfeita. Esse movimento de rotação de 24 horas, de translação em 365 dias e 6 horas, e esse movimento de oscilação de 23 graus para um lado, 23 graus para o outro, 23 graus para um lado, 23 graus para o outro, enquanto gira em torno de si mesmo e enquanto gira no seu movimento de translação, essa virada que provoca as marés, convalação dos ventos, provocam as estações, tudo numa perfeição extraordinária, tudo dentro dos seus limites intocáveis, não mexíveis, inalteráveis, dando factibilidade à vida, à existência, à continuidade, não só da espécie humana, mas de todas as espécies vivas no planeta, que pensava e discutia com mais profundidade do que qualquer outro povo. Então, vocês vejam só, nos dias de Paulo, com nomenclaturas diferentes, mas eles não conseguiram fazer avanços abstratos, como nós até o dia de hoje. Você vai para uma faculdade de filosofia, você estuda quem? Você aqui, ou em Harvard, ou em qualquer lugar, no mundo inteiro, você estuda os gregos. Até hoje. Então Paulo está no coração daquilo que viria a ser o ventrículo superior esquerdo da filosofia universal, até os dias de hoje. E quando ele faz essa conexão do que ele via na cidade como atraso religioso em relação a essa dedicação fetichista aos deuses e as funcionalidades dos deuses, porque no panteão grego os deuses funcionavam como uma espécie de
máquinas de funcionalidade. Cada um tinha sua ação, sua função, sua intervenção na história. Havia deuses para cada tipo de necessidade e de função. É mais ou menos como ia um culto neopentecostal. Segunda-feira é o dia da intervenção tal, terça-feira é o dia da amarração do amor, quarta-feira, enfim, o povo ama fetiches e ama funcionalidades e adora quando se lhes apresenta um Deus funcional. Paulo diz a eles: eu estou aqui falando justamente desse que vocês adoram sem conhecer, que criou o universo, que criou todas as coisas, em quem nós somos, existimos e respiramos, porque dele nós procedemos, nós fomos gerados por ele, e ele nos dá tudo, e nos deixa livres, para que o busquemos, às vezes tateando, como vocês estão tateando, pegando em divindades, em altares, tentando achar algum significado e não encontrando, na maioria das vezes. Mas ele permite que vocês busquem sentido na vida, na expectativa de que vocês mesmos o possam achar, porque ele não está longe de nenhum de nós, está à mão, está disponível no sentido de que todo aquele que o invocar, o encontrará. Sendo, pois, gerados por Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra trabalhados pela arte e a imaginação do homem. Deus não tem absolutamente nada a ver com aquilo que a gente cria e designa como sendo existente. Se ele é Deus, ele está para além de tudo que seja existente. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica. Paulo se sentia um notificador de Deus. Um cara que chegava e fazia notificação. Você já recebeu notificações? O oficial de justiça faz notificações de justiça. Paulo estava trazendo notificações de graça, de boa nova. Leia essa notificação. Essa notificação diz que Deus está aqui, disponível, é boa nova, para todos e para qualquer um que o busque, que o invoque, porque todos nós somos dele geração e ele não faz acepção de pessoas. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar essas loucuras e diminuí-lo e diminuirmos-nos, porque nós nos tornamos do tamanho do Deus a quem adoramos. Nós nos tornamos do tamanho do Deus a quem adoramos. Não adianta você dizer assim, não, eu adoro a Jesus. Até Jesus pode reduzir você. Eu conheço tantos cristãos que são pequenininhos, porque o Jesus dele é pequenininho. É um Jesus que se escandaliza se a saia está curta. É um Jesus que fica chocado se a bundinha da mulher é bonita. É um Jesus que só chama de minha santa mulher muito feia. E só chama de meus santos homens muito esquisitos. Que só abençoa líquido se for água ou suco. Que só abençoa a alegria humana se ela for feita de cânticos espirituais, assim declarados, que não dá a liberdade para a pessoa simplesmente se alegrar com o ritmo da vida. E a cabeça vai ficando pequenininha. De modo que você se torna do tamanho do Deus a quem você adora. Pode ser, inclusive, o Pai de Jesus. Se for desse tamanhinho, é desse tamanhinho que você ficará. É só olhar em volta, por exemplo, no mundo cristão. Vocês não têm ideia do meu sofrimento, esses 45 anos pregando o Evangelho.
se no meio de cada 1 milhão de crentes, a alegria quando eu encontrava 10 que pensavam. Para mim era quase como um náufrago, encontrando uma ilha no meio do oceano. 10 crentes que pensam, a cada 1 milhão tem 10 pensantes, ou 100 pensantes. O resto, meu Jesus, meu Senhor Jesus, é um negócio maluco. E quanto mais você conhece, eu acho que não tem ninguém aqui que conheça os crentes no mundo inteiro, sinceramente, nesse ajuntamento não, mais do que eu. E o choque é enorme. Meu Deus, nós deveríamos ser o povo mais lúcido, mais aberto. Stephen Hawking deveria ter prazer em conversar com a gente. Mas não. Nós somos os mais atrasados, os mais amébicos, os mais fechados, os mais descerebrados, os com mais profunda microencefalia. A redução mental, o desprezo pela cultura, pela sabedoria, pelo entendimento, pelo conhecimento, pela ciência, é enorme. Qualquer um que fale qualquer coisa assim já é logo tido como alguém que não crê muito. Por exemplo, olha aqui para mim. Aqui em Atos 17 eu já vi, assim que eu me converti, eu ouvi algumas pregações sobre esse texto, e na maioria das vezes o pregador dizia que quando Paulo chegou em Corinto, que é para onde a gente vai amanhã na sequência geográfica da viagem de Paulo, quando ele chegou em Corinto, ele disse: eis que eu venho em temor, tremor e fraqueza, e decidi nada saber entre vós, de qualquer que seja a sabedoria humana, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Na maioria das vezes, sabe o que os pregadores diziam? Que Paulo tinha saído derrotado de Atenas, porque ele falou a linguagem dos filósofos, falou a linguagem dos poetas, falou a linguagem dos cientistas locais. Aí ele teve uma culpa enorme, porque o Evangelho precisa dessa sabedoria. Por isso ele chegou em Corinto dizendo: não, aqui a gente só vai fazer escola dominical básica com você. Eu ouvi aquilo e disse: meu Deus, onde foi que eu fui cair? Eu pensei que tinha me convertido para transcender do melhor do que eu já tinha tido. E eu andei a vida inteira com amigos inteligentes, gente provocativa, gente que não tinha nada a ver com Deus e provavelmente por causa disso se entregava com muito menos medo ao pensamento, à reflexão, à perquisição, a qualquer coisa. Então olha só, Paulo prossegue e diz: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, mas agora vocês estão tendo a chance de saber. Agora, porém, ele notifica aos homens que todos, em toda parte, mudem de mente. Se arrependam significa isso. Mudar de mente, metanoia, mudar a mente, transformar o pensamento, entender segundo Deus é arrependimento. A gente também só usa a palavra e pensa na palavra arrependimento para aquelas crises dramáticas de choro. O cara batendo no peito sem saber nem porquê. Aquele tipo, não quero nem saber quem morreu, eu só quero é chorar. Não vai ser nenhuma metanoia, sem nenhuma mudança de pensamento. Ele diz: hoje, no entanto, ele notifica a todos os homens que mudem o pensamento. O paradigma eterno chegou. Porquanto ele estabeleceu um dia em que há de pesar o mundo e todos os seus habitantes com justiça, com verdade, por meio do Filho do Homem, daquele a quem ele destinou e designou e creditou e validou diante de todos, ressuscitando de entre os mortos. Então ele diz:
a validação do que eu lhes digo habita a realidade histórica da ressurreição palpável, tangível, constatável, historiável de Jesus. Verso 32 nos afirma para a gente começar a concluir. Quando ouviram falar de ressurreição dos mortos, imagina os epicureus reduzidos ao átomo, à matéria, ouviram falar que mortos ressuscitariam. Os estoicos, que não criam em nenhuma forma de transcendência, tudo que eles tinham era a vida presente para ser vivida da maneira mais equilibrada que eles pudessem, porque era tudo que se podia ter na vida, era a ausência de mal-estar. Daí de repente chega esse homem e diz: o Deus desconhecido é aquele que acreditou e validou a minha mensagem, ressuscitando Jesus no espaço-tempo, no corpo, dentre os mortos. Do que eu e muitos somos testemunhas oculares. Quando, porém, ouviram falar de ressurreição dos mortos, nos escarneceram. Na mesma hora começou a gargalhar, né? Esse bicho é doido mesmo, muito mais maluco do que a gente imaginava enquanto ele falava lá na Ágora. Ressurreição dos mortos, maior escárnio. Outros disseram: ah não, a respeito disso a gente ouve noutra hora, tchau, já foram dando as costas e saindo. Uns ficaram escarnecendo, outros se retiraram e disseram: olha, não temos tempo para isso. Epicureus e estoicos estavam contingenciados ao que acontece apenas entre o berço e a sepultura. Não havia nenhuma transcendência. Ele chega ao ponto de dizer que há ressurreição de mortos, um dia do acerto de conta das consciências diante de Deus, do Deus desconhecido, do Deus indisponível, do Deus sem nome. Não. Sobre isso a gente vai te ouvir numa outra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. É porque Paulo não era crente do tipo que nós somos, né? Se bem que aqui nem tanto. Mas daqueles que vocês conhecem, que iam sair quase que no braço com os escarnecedores. Eu te repreendo em nome de Jesus, o seu escárnio. Amarrado. Espírito de escárnio. Eu não saio daqui. Vou em pé em cima desta pedra. Amar os escarnecedores. Aí os outros que disseram: ah não, sobre a ressurreição dos mortos, nós te ouviremos numa outra ocasião, dizendo: ah cara, ele já ia jogar uma maldição. Eu digo em nome de Jesus, ouça nação ateniense. Em nome de Jesus, de vocês, para que em nome de essa coisa horrorosa. Paulo se retirou do meio deles. Meu Deus, caiu no escárnio, caiu no desinteresse. Bye bye, planeta Terra. Simples assim. Que se agregaram a ele e creram e saíram com ele daqui do Areópago. Entre eles estava o gerente do Areópago, um homem chamado Dionísio, que herdara esse nome de Dionísio, do culto a Dionísio, que, como nós vimos lá em Laodiceia, era um culto importante, Hierápolis, e que era uma divindade consagrada a prazeres, ao vinho, por exemplo, como Baco. Essas expressões dionísicas são expressões de liberdade e de prazer. Portanto, não tinha nada a ver esse cara com os epicureus nem com os estoicos. Esse Dionísio, o Areopagita, o gerente do Areópago, e uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais, se retiraram com Paulo. E depois disso, deixando Paulo Atenas, pegou o nosso ônibus e foi para Corinto.
amanhã de manhã. O que eu quero dizer a vocês é que continua tudo igual. Exatamente tudo igual. Eu passei toda a minha vida de anúncio do Evangelho, que este ano fez 45 anos, fazendo a mesma coisa e encontrando as mesmas reações, as mesmas atitudes. A minha esperança é que, ao anunciar essa mensagem de Paulo, ao repeti-la e ao explicá-la aqui para vocês, eu tenho ajudado também vocês a compreenderem algumas coisas, a se enxergarem, a aprenderem a lidar com os diferentes, a aprenderem o diálogo, a aprenderem a hora de começar, a aprenderem a partir do... aprenderem a sabedoria do parar, do silenciar e do sair. Quanto ao mais, eu também gostaria de todo o coração que nós revisássemos a possibilidade de que, apesar de dizermos que somos de Cristo e que confessamos o nome de Jesus e que chamamos a Deus de Pai, de Painho, de Abba, com intimidade vernacular e de palavras apenas, nós venhamos a saber que isso não nos garante uma mente expandida, um espírito dilatado. Como eu anteontem falei lá em Éfeso, que o objetivo de tudo aquilo era que conhecêssemos a altura, a profundidade, a largura e o comprimento disso que a gente conhece sem compreender, e que Cristo habitasse em nós pela fé, nem pelo aprisionamento à lógica confinante, mas pela transcendência da fé e andança, que tenhamos a coragem de fazer a viagem da inteligência até onde possamos conseguir, e depois pela fé a viagem que está para além de todo entendimento. Mas até onde a minha mente pode ir, eu vou. Discerno o que o meu cérebro não pode compreender, nem capturar, nem definir. Mas o meu espírito, pela fé, é habitado pelo infinito. Na vida, perguntaram numa entrevista a Jung, com ele falando, perguntaram Carl Jung, que foi discípulo de Freud, Deus. Aí ele falou, eu já criei muito tempo. Hoje em dia eu não creio mais, hoje em dia eu sei Deus para mim. O objetivo da fé é nos levar um dia... Mas o objetivo é que, pelo amor, pela habitação de Cristo em nós, pela fé, nós... Muito opressivo. Adriano e eu tivemos muito sofrimento com muitos de vocês. A esposinha dele, a minha querida Rose, amiga amada, muito querida, alguns outros com mais idade, ou alguns outros que passaram naquele dia quente, chegamos cedo, fizemos algo, você e a guia ande de joelho me implorando para ir, eu não vou. Vamos subir aquele mosteiro. Aquilo ali é uma escada. Isso é uma agonia. Quando eu soube que vocês tinham subido aquilo ali, eu digo, meu Deus, você não foi? Bendito sejas tu, ó varão. Então, porque não faz sentido. E demorou para a guia entender. Eu falei para ela umas 10 vezes lá, a moça que estava comigo. Olha, não precisa levá-los para nada, porque essa gruta é fajuta. Eu falei para ela. Esse mosteiro é só um lugar que existe há muito tempo, onde um monte de homens vieram se alienar do mundo e inventar historinhas sobre Deus. Inclusive aquela lá de quando João recebeu a revelação, a pedra se partiu em 3, uma era do Pai, outra do Filho e outra do Espírito. Pelo amor de Deus! Não sei como é que o Macedo não usa ainda uma coisa dessa lá no Templo de Salomão. E a grana?
e a nossa amiga grana que está presente em tudo. Mas vejam só, o que eu estava dizendo, e quero dizer, concluindo, é justamente isso. Há um grande valor do estoicismo, que é essa capacidade de não se entregar às paixões. Porque a paixão gera muita dor, muito sofrimento. Eu não estou falando de espontaneamente amar apaixonadamente alguém que nos ame de volta. Eu estou falando qualquer entrega apaixonada, desesperada, obsessiva por qualquer coisa. Os gregos consideravam paixão uma doença mental. Pathos. É daí que vem patológico, patologia. Se uma pessoa de fato entrega a uma paixão, fica mentalmente perturbada. Alguém aqui já se apaixonou? Você faz maluquices na paixão. Até a minha mulher atravessava Baca, Rio, Niterói com labirintite por causa de paixão. Para me encontrar, eu fazia qualquer loucura para ir atrás dela. Ligava de madrugada. Desce que eu vou te pegar. Nesse sentido compulsivo, 1 ano e 4 meses a 4 anos, mais ou menos, porque o cérebro não aguenta a descarga química, de tanta química de paixão. Chega uma hora que o cérebro corta, bloqueia, pá! Ou você ama ou desiste. Mas aguentar isso não dá, a gente morre. Então tem um valor no pensamento que é para você não sofrer demais. Tem um valor dizer não dos epicureus, de Epícoro, que é busque ter prazeres, mas não se exceda, porque prazer em excesso dói. Agora, a grande sabedoria é o Evangelho de Jesus. Que deixa você com o poder de amar sem idolatria das paixões que nos conduzem, nos carregam, que nos dá a gratidão, que abraça os prazeres bons e nos dá a prudência, que nos faz dizer não para as paixões excessivas. Essa é a boa nova que traz equilíbrio e nos tira o medo da morte. De Epícoro e de Zenão trabalhavam contra o medo da morte por entender que o pavor era uma angústia que tirava qualquer forma de equilíbrio. Mas elas paravam aí, era um truque, porque a morte de fato acontece e acomete a todos nós. Eu estou morrendo, todo mundo aqui está morrendo. Daqui a alguns anos eu já não estarei aqui sob hipótese nenhuma. Eu, todavia, vou para Deus, quem eu sou, em quem eu existo. Vou entrar nessa glória, controlar o pensamento, eu já transcendia isto. É por isso que Paulo diz aos Coríntios, na segunda epístola dele aos Coríntios, dizendo que tudo é nosso. Seja a vida, seja a morte. Sejam as coisas do presente ou as do porvir. Tudo é nosso. E nós de Cristo. E Cristo de Deus. Agora, ficar reduzido ao epicurismo ou ao estoicismo é apenas um truque filosófico para diminuir o não pensar sobre aquilo que é esmagador e implacável, que é a realidade do morrer. Em Jesus a morte morreu. E eu sou filho da ressurreição. Que Deus nos abençoe. Que na visita de vocês hoje ao Areópago, pedras lisas de tantos anos de utilização, lá vocês vão saber como o lugar já foi muito mais elaborado. Hoje é um grande pedrão. E verão o Panteão, que é um colosso extraordinário. Visitarão o museu. Prestem atenção na história. Por que eu estou em pé aqui falando e você está aí ouvindo? Só me responda isso.
claro. Quando eu tinha 15 dias de convertido, eu termino aqui, eu prometo. 15 dias de convertido, eu estava na casa dos meus pais lá em Manaus e chegou um pregador de fora. E ele começou a falar sobre a necessidade de saber. Aí eu, no meu entusiasmo juvenil, falei, pois eu decidi que eu só vou ler a Bíblia a minha vida inteira, e só vou saber o que está contido na Bíblia. Aí ele botou a mão no meu ombro, me deu um sorriso carinhoso. Aí falou, você quer o quê? Poder? Eu falei, é poder de Deus na minha vida. Aí ele deu um outro sorriso e me disse, deixa eu te falar uma coisa, meu filho, você vai saber que saber é também poder. Saiba tudo da palavra que você possa. Mergulhe, ore, jejue, busque, compreenda, mas leia. Saiba o que outros pensaram, saiba o que outros disseram, confira coisa por coisa, se atualize sempre. Faça tudo isso tendo o Evangelho como sua referência. E meu pai concluiu dizendo, eu sempre digo a ele que quem sabe aonde mora não precisa ter medo de aonde vai. Porque foi isso que eu ouvi do meu pai desde que eu tinha 4 anos, 5 anos de idade. Eu ficava na porta da nossa casa, na rua Apurinã, uma rua Japurá, em Manaus, no chamado antigo Alto de Nazaré. A gente morava no alto, e tinha uma baixada enorme, e um outro alto, onde está a igreja da Praça 14. Lá da nossa casa na Apurinã, batia um vento muito grande, então era bom para empinar papagaio, pipa, e eu nasci louco por pipa. Pipa, os meus olhos ficavam como postas de sangue. Eu olhava para o sol o dia inteiro, empinando pipa, era um negócio, transação com os céus sempre foi o meu negócio, soltando pipa. E às vezes o vento parava aqui na minha casa, mas eu via que estava soprando forte. Na Praça 14, aquele monte de pipas empinadas, tensas, boa para trançar, para cortar e aparar, com um cerolzinho do bom. E eu tinha uns 5 anos de idade e uns amigos sempre mais velhos, de 7 ou 8. Aí eles ficavam me chamando, Caim, vamos lá para a Praça 14. E os meus primos nunca podiam ir, porque os meus tios não deixavam que saíssemos da quadra da família, que era grande, mas era uma quadra. E eu corria e pedia ao papai, pai, eu posso ir com um boi, que era um amigo meu, com um boi, com o Zé Maria, com o Zé Roberto, lá para a Praça 14, empinar papagaio? E o papai repetia sempre isso para mim. Meu filho, quem sabe aonde mora pode ir aonde queira, porque vai saber voltar. Você sabe onde você mora? E naquele dia, depois que o homem disse isso sobre saber, que também era poder, ele repetiu para mim, adulto, a frase da vida inteira. Eu sempre lhe disse que quem sabe aonde mora pode ir aonde quiser, porque vai saber voltar. Eu moro aqui, em Cristo no Evangelho. Amém. Por isso eu mergulho de cabeça em tudo que é física quântica, em tudo que é fenômeno, em qualquer coisa. Porque eu vou e não tem nada que me faça não voltar. E eu não vou como quem deixa nada por trás. Eu levo tudo que eu sou em mim para qualquer lugar aonde eu vá. A minha, portanto, esperança final é essa. Que essa viagem tenha servido para pelo menos alguns de nós, ou quem sabe todos nós, não nos acomodarmos a informações de terceiros, tendo Jesus como chave interpretativa, nós não tenhamos medo de abrirmos todas as portas que estão em Cristo, as portas do tesouro e do conhecimento, conforme a gente ouviu lá em Herápolis, pois nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento.
Vamos orar juntos? Ontem, quando nós chegamos lá em Patmos, depois da nossa fala, naquele calorão, e eu vendo como a Adriana já vinha molestada em labirintite e tal, uns 4 dias, 3 dias, eu falei, bom, é melhor a gente procurar um cantinho onde dê para tomar um banho e deitar. Aí nós achamos ali, a Pinar achou para nós um cantinho ali em cima, perto da vila principal, de Scala. E nós fomos e tinha um ar-condicionado, eu liguei, fiquei ali na frente daquele negócio. Aí depois entrei, tomei 3 banhos ontem. E tava com ar-condicionado, mas aquela vontade de tomar banho de novo. Banho. Eu tava pensando que a gente ia chegar aqui, ia pra Corinthians, meu Deus, só vou tomar banho amanhã à noite. Banho. Aí nós saímos, encontramos o Davi, o Ciro é incontrolável, né? Foi para 3 praias diferentes, eu só vi as fotografias dele lá no Alto do Monte, sei lá onde. E aí quando acabou, almoçamos, a Adriana, Davi e eu e Jack. E eu falei pro Davi, você não quer ir lá pro hotel conosco? E ele falou 3 vezes que não, porque ele falou, eu tenho uma culpa enorme de deixar os irmãos do grupo em algum café passando o calor enquanto eu vou pro quarto pro friozinho. Eu falei, meu filho, olha, fica coberto aqui na minha cobertura, porque eu estou aqui trabalhando. Eu não vim me divertir, nem vim visitar lugares pela primeira vez, não tem lugar aqui que eu já não tenho. Então, por favor, vem, porque você também está, e olha teus braços, olha o que o sol faz em ti, olha como você se arrebenta todo, então, sem culpa, venha, por favor. Sigam sem culpa. Se tiver demais para vocês, qualquer coisa, descansa. Não se força. É só o que eu... Que ninguém saia daqui com nenhum peso, dizendo, puxa vida, essa viagem com o Caio foi... Elas não são desse modo. Quem está acostumado a viajar comigo sabe que é tudo entre os estoicos e os epicureus. Prazer sem excesso e nada de ausência total de prazer e equilíbrio. Façam isso no dia de hoje com a liberdade do Evangelho. Se ficar pesado para você, diga, não, para mim tá bom, sem culpa, procure seu lugar, seu descanso, seu conforto. Tá bom? Amém. E eu estou feliz de ver nos rostinhos de vocês que aquela agonia de ontem à noite, na boiada do ferry boat, parecia um monte de gnus. Vocês já viram aqueles gnus atravessando o Serengeti, na África? Jacaré. Um crocodilo. Leão à espreita. Aí vocês ali, o coronel veio para mim, falou, nós estamos nesse canto de cá. Quando abrir esse portão, vai arrombar por lá, a gente vai ficar espremido entrando aqui. O que a gente vai fazer? Eu falei, a gente vai esperar, né? Deixa o pessoal se arrombar para lá, a gente vai devagar. Mas quem disse? Atrás de mim tinha uma senhora que quase me atropelou, sabe? A mulher me deu uma joelhada. Uma joelhada. Tá, ela deu uma joelhada e olhou pra mim assim e foi embora. Eu falei, meu Deus! Depois de uma noite tão boa, eu já vi o seu vídeo dançando. Entusiasmado, viu? Compra esse vídeo pra mim. Não, olha, eu tava pensando em postar no meu Facebook. Ontem tinha lá média de visualização, quase 3 milhões de pessoas. Não, a graça te bate. Esse cara tá vendo. Queridos, vamos orar. Eu queria saber quem deseja orar aqui. Se ninguém expressar isso, Eu desejo. você deseja. Meu amigo Adailton, meu querido Adailton, que como todos, como o Clóvis, a Renata e a Pinar, tem
nessa viagem para ajudar, desenrolar, pacificar, acalmar. Todos têm sido importantes, todos vocês. Quando um está mais fraco, o outro fortalece esse caminho, com a graça de Deus. Vamos lá. Senhor Jesus, nós somos muito agradecidos pelo privilégio de estarmos realizando essa viagem e de estarmos agora em a graça de o Senhor de não apenas sabermos a tua semelhança e que o teu evangelho realize em nós paz, seja de alegria, de compaixão, de bondade. Obrigado pela vida de cada irmão aqui. Obrigado, nos perdoe pelos equívocos, nos perdoe pelas palavras ditas desnecessárias e perdoe-nos pelas murmurações,